Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Estamos na nossa segunda lição, a presença de Jesus. E no nosso terceiro tópico, já vimos Jesus no casamento, Jesus no templo. Agora nós vamos ver a presença de Jesus na festa. João capítulo 2, verso 23 e o verso 25. Jesus estava na festa. João 2, 23. Em João 2, 13, fala que Jesus estava subindo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Agora Jesus já está na festa. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. João 2, verso 23. Nesse versículo nós vamos ver duas coisas importantes. Jesus estava na festa e, estando na festa, eles creram em Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Primeiro, muitos creram no nome de Jesus. Então, é claro no texto que diz, creram no seu nome. Mas por que creram no seu nome? Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós vamos ver o fato de crer em Jesus. Crer significa reconhecer quem era Jesus e qual a sua missão neste mundo, como diz no Evangelho de João, capítulo 17, verso 8. Jesus dizendo, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então este era o propósito, esta era a missão de Jesus, de levar a palavra de Deus para que por meio da palavra as pessoas viessem a crer nele como o Filho de Deus. Crer é ter fé, e a fé verdadeira vem de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. E assim diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos agraciados por Deus para a fé verdadeira. E esta fé verdadeira leva-nos a crer em Cristo Jesus como o Filho de Deus. E prosseguir por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for dado, não lhe for concedido. João 6,65. Ou seja, nós só vamos a Cristo pela vontade de Deus, como diz o texto de João capítulo 6,65. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, Jesus dizendo isso, se pelo Pai não lhe for concedido. Então nós estamos vendo que a fé verdadeira, ela é dom de Deus, e ninguém vai a Cristo se não for pela vontade de Deus. John Knox, teólogo e pastor, disse, a fé leva até Deus uma pessoa vazia para que ela possa encher-se das bênçãos de Cristo. Então nós estamos vendo que crer em Jesus Cristo não é pelos milagres, mas crer em Jesus Cristo é por aquilo que Ele é, o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Entretanto, a segunda coisa importante que nós vemos em João 2,23, a primeira é, creram em Cristo Jesus. Mas por que creram em Cristo Jesus? A segunda coisa importante é, a fé dos que creram baseava-se em sinais realizados. Em João 2,23 diz que eles creram em Jesus pelos sinais que eles viram, pelos milagres que eles viram Jesus realizando. É claro no texto que eles creram baseado no fato de terem visto os sinais que Jesus realizava. Em João capítulo 20, verso 29, Jesus ele diz o seguinte,
Disse-lhe Jesus: porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então não é necessário ver para crer, como Tomé, mas é necessário crer que ele é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. A fé verdadeira se fundamenta e se alimenta na palavra. Então, a fé verdadeira, ela não se alimenta, ela não se fundamenta pelo aquilo que nós vimos, mas aquilo que nós ouvimos a respeito de Jesus. E Jesus é o único que morreu numa cruz para nos salvar e nos redimir de todo pecado. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E no verso 24 e o verso 25, nós vamos ver que a onisciência de Jesus, o conhecimento a respeito do homem que Jesus tem, o conhecimento de toda a situação ao redor do homem. Por quê? Porque Cristo é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então Jesus, ele mostra a sua onisciência conhecendo o coração dessas pessoas. Elas creram por causa dos milagres e não porque ele era o Filho de Deus. Isso fica claro no versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. João 2, verso 24. Ele conhece os que nele se refugiam. Capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. O salmista, no Salmo 34, verso 8, diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor sabe diferenciar o justo dos injustos. Malaquias 3, 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que preparei. Diz o Senhor dos Exércitos: poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e que não o serve. Nós não sabemos a diferença daquele que faz o certo do errado. Nós vemos através dos atos, mas o Senhor conhece o coração. Por isso ele sabe diferenciar o justo do injusto. A onisciência do Senhor, ele conhece os que lhe pertencem. Em 2 Timóteo 2,19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então ele conhece todos aqueles que lhe pertencem. Por quê? Porque ele é onisciente. Ele não precisa que ninguém lhe diga nada o que está no coração do homem. Por quê? Porque ele é onisciente. Em João 2, verso 25 diz: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe quando nós buscamos a vida carnal, a vida de pecado, e ele sabe quando nós buscamos a vida espiritual, santificando a nossa vida por meio da palavra e por meio do conhecimento de Cristo Jesus. Então o que nós aprendemos hoje, queridos irmãos? A presença de Jesus na festa mostra que dois fatos importantes, ou duas coisas importantes. Muitos creem em nome de Jesus, mas por causa dos milagres e não por causa de quem realmente é Jesus, o Filho de Deus. E isso fica bem claro na segunda coisa. A fé dos que creram baseava em sinais realizados. A onisciência de Jesus mostra que ele conhece aquele que pratica a injustiça, ele conhece os verdadeiros filhos de Deus e que ninguém precisa falar o que está no coração do homem, porque ele conhece o coração do homem. Irmãos, a fé em Jesus é fruto
da onisciência, é fruto do que Deus concede ao homem. A salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus, e isto é dom de Deus. Então nós vimos a festa, a presença de Jesus no casamento, nós vimos a presença de Jesus no templo e nós vimos a presença de Jesus na festa da Páscoa. E isto mostra para nós aonde Jesus está. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é tudo aquilo que nós precisamos no nosso casamento, na igreja e também aonde os nossos pés pisarem, em qualquer festa. Jesus precisa ser Jesus na nossa história. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque quando o Senhor está em nossa casa, o Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos. Se o Senhor está na igreja, se o Senhor está no templo, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Aonde nós estamos, se o Senhor é presença real na nossa vida, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Ou seja, nada neste mundo substitui a tua presença em nossa vida. Trabalhe em nosso coração para entendermos que o Senhor é o maior milagre na nossa vida, de transformar o nosso coração duro em um coração que entenda e creia em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Abençoa, Senhor Deus, cada família. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. Faça, Senhor Deus, o maior milagre em nosso coração. É o que nós precisamos hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e amanhã estaremos iniciando um novo estudo no Evangelho de João.